Graças e paz, seminaristas, tudo bem? Vamos aí para a nossa segunda parte, né? O vídeo da segunda parte da lição 2, né? Do nosso livro deste mês de junho, Educação Cristã, ok? Então vamos lá. Redução da privacidade, página 34, abra aí seu livro na página 34, né? Estamos aí ministrando essa lição, né? A segunda parte. E se você que é inscrito no nosso canal, deseja assistir, fique à vontade. Essa aula é voltada para os irmãos que fazem curso básico em teologia na nossa igreja e por conta, né, do isolamento social, né, nós estamos ministrando aí através do nosso canal, as aulas, ok? Página 34 diz assim, redução da privacidade. Nosso tempo também presencia a redução da privacidade. Cada vez mais, ou melhor, cada vez menos, as pessoas mantêm-se em estado de privacidade. A exposição é perseguida pelas pessoas e com isso ocultua-se a própria imagem. Os recursos de comunicação avançados, as plataformas virtuais de relacionamento, a mídia televisiva, etc., vêm sistematicamente favorecendo essa prática. Vivemos no tempo das selfies, das curtidas, das postagens, etc. O paradoxal é que, ao mesmo tempo em que isso promove a visibilidade coletiva, acaba favorecendo o individualismo e tem sido fonte geradora de problemas relacionados ao ego e à individualidade das pessoas. Isso porque essa exposição é muitas vezes irrefreável, né? Desnecessária e chega até a ser humilhante em muitos casos. Nosso tempo também tem a estética como uma deusa. A beleza exterior é condição sine qua non para uma inserção social. Uma vez que eu não atenda aos parâmetros dessa ditadura da beleza, sinto-me frustrado. Assim eu não me sinto incluído no determinado grupo social. Ou sou preterido porque meu bíceps branquial não atende o padrão de qualidade atual que se exige da figura masculina. A forma é cultuada, a imagem é supervalorizada, mas a individualidade e a estima de qualidades mais essenciais à visão são esfaceladas. A pós-modernidade trouxe, principalmente ali no final da década de 70, início dos anos 80, aí surgindo nos Estados Unidos, né, o culto ao corpo, né, muitas academias surgiram, muitas pessoas fazendo musculação para que cultuem o seu corpo, corpos sarados, né? Com isso eu não digo que nós não possamos fazer musculação, né? Mas a questão é, nós vamos fazer musculação para cultuarmos os nossos corpos ou para manutenção da saúde, né? Então, infelizmente, muitas pessoas seguindo os ditames, essa ditadura da beleza, né? Eu concordo com essa posição do professor Rodrigo. Página 35, a era do hedonismo. Nossa era também a era do hedonismo, onde as pessoas buscam o prazer pelo prazer e o prazer a todo custo. Saltam de cama em cama, de jogo em jogo, de vícios em vícios. Não há limites estabelecidos quando a questão é satisfação. E nessa busca pelo prazer a todo custo, sentimentos, valores e importâncias alheias são pisoteadas, pois afinal, o que importa é o prazer. O interessante é que as pessoas procuram legitimar sua conduta, mesmo que ela seja imoral, como que tentando compensar psicologicamente a irregularidade da situação. É como se elas tentassem convencer a si mesmas de que estão agindo bem enquanto agem errado. Assim, por exemplo, para muitos, trair o cônjuge chega a ser uma necessidade e desse modo justificável. Todavia, na prática, as coisas não são tão simples assim. As consequências vêm, consideramos algumas delas logo adiante. Essa questão do hedonismo, né, a busca do prazer, tem muito como seu retrato, né, a imoralidade sexual, os vícios das drogas. Você percebe, a pessoa começa sempre com uma droga leve, né, com maconha, depois ela parte para cocaína, crack, drogas mais pesadas. O indivíduo começa, por exemplo, na pornografia, na internet, depois ele não se contenta em apenas ver pornografia, ele vai partir para a imoralidade, ele vai partir para a traição, vai trair a esposa, vai trair o esposo. Então, o hedonismo, né, é um abismo, é como a Bíblia diz, né, um abismo chama outro abismo.
quanto mais a pessoa vai se envolvendo, vai sendo escravizada por essas práticas, né? Satanás vai conseguindo destruir a vida da pessoa. E a imoralidade sexual, ela é tão nociva e tão viciosa quanto o vício das drogas, né? Para as pessoas poderem largar a imoralidade, homossexualismo, pedofilia, só o poder do sangue de Jesus. Essa pessoa vai ter que lutar, vai ter que pedir um milagre na vida dela, porque ela está totalmente envolvida, totalmente acorrentada a essas coisas. Isso é realmente um milagre, né? O resultado disso tudo, página 35, lá embaixo, no último parágrafo. Os efeitos ou resultado dessas condutas sociais, individuais, que dão forma à pós-modernidade, estão causando um tremendo impacto negativo à vida coletiva, familiar, psicológica e emocional das pessoas. A educação cristã, como propagadora de valores eternos, sente maior resistência nessa era de existencialismo, hedonismo, individualismos e tantos outros ismos nocivos. É assustador pensar no quanto as relações humanas estão se fragmentando. O número de divórcios cresce, a dependência química atinge a todas as classes sociais e a depressão ganha o status de ser a doença do nosso século. A relação pais e filhos é afetada pela culpabilidade paterna e materna, onde os pais, sentindo-se culpáveis pela ausência, tentam compensar essa ausência com presentes e não com presença. Já não temos mais amigos, temos contatos. As relações humanas são utilitárias e isso chegou aos nossos púlpitos no que tange o relacionamento com Deus. Nessa sociedade do espetáculo, se produz pessoas que incorporam em seu cotidiano a substituição do real ou da realidade pelo espetáculo. Não pense o leitor ou leitora que estou sendo excessivamente pessimista, ou mesmo que meu interesse maior aqui seja apenas indicar problemas sobre problemas, mas um dos passos mais importantes para se tratar uma doença é identificá-la. Como Igreja de Cristo, devemos trabalhar para que muitas pessoas deem a meia volta nesse caminho turbulento. Nesse sentido, precisamos estar dispostos a sermos antiquados, retrógrados e fundamentalistas, pois uma era em que a identidade está se perdendo, ter uma identidade que seja contrastante com a onda do momento é desafiador. Todo aquele que defende o conservadorismo, todo aquele que defende, que refuta, aliás, os males da pós-modernidade, é como o pastor que prega a verdade, prega a Bíblia do jeito que ela tem que ser pregada. Ele vai ser muitas vezes taxado de retrógrado. Esse pastor é centralizador, esse pastor não quer deixar a gente se divertir. Então normalmente essas igrejas não estão lotadas, né? Igrejas, as salas de aulas onde tais pastores e professores ensinam, combatendo a pós-modernidade e seguindo uma linha conservadora, bíblica, normalmente não vão estar muito lotadas. Porque a maioria das pessoas não querem isso, não querem levar as coisas a sério, né? Infelizmente. E Deus tem levantado, graças a Deus, Deus tem levantado, sim, porta-vozes, profetas para combater essas coisas. E a igreja nesse contexto? Página 36 lá embaixo. No século XX e agora também no século XXI tem havido um interesse muito grande do Ocidente pelas religiões e filosofias religiosas orientais. De fato, nunca ouvimos falar tanto de religiões orientais do lado de cá, do Atlântico, página 37. Estamos contemplando uma orientalização, entre aspas, né, do Ocidente, guardando-se as devidas proporções, é claro. E isso se percebe em maior ou menor grau até mesmo em nossas igrejas. Algumas denominações vêm adotando, por exemplo, práticas judaicas, como a inserção de objetos e práticas do judaísmo em suas liturgias de culto. Há igrejas ditas evangélicas que estão tocando o shofar e carregando réplicas da Arca da Aliança, além de pronunciarem nomes e termos bíblicos em hebraicos e usar adornos e outros objetos típicos da cultura hebraica, tudo isso como condição para o culto. Olha só. Fica claro, porém, à luz do Novo Testamento, que o Evangelho é supracultural e dispensa todo esse simbolismo e uso de objetos no culto que são pertenças do judaísmo. Existem igrejas aí, você sabe, neopentecostais, que existe lá uma réplica da Arca da Aliança, toda pintada de dourada, como se fosse de ouro. E os bispos dessas igrejas, os pastores,
eles se prostram diante dessa arca, conduzem, levam o povo também a se prostrar, a fazer petições para a arca, como se fosse o próprio Deus ali aquele caixote ali. Então, esses elementos, né, do judaísmo presente na igreja, Paulo combateu. Quando tentaram judaizar o cristianismo na igreja da Galácia, Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas justamente combatendo isso. E hoje os pastores tentam trazer essas coisas de volta, como se estivesse tentando passar para o povo, né, de que fazendo essas coisas eles serão mais espirituais, tentando dar um ar de mais espiritualidade, coisas mais santas. Tem pastores que, imitando Moisés, não sobe no púlpito, no altar, e tira as sandálias, né, sobe descalço. Não, ninguém sobe aqui porque é santo, ninguém pode pisar com sapato aqui, sabe? Imitando Moisés, né? Um outro contexto, uma outra situação bíblica, e o cara quer imitar, quer tocar o chofar, dando a semelhança dos israelitas quando estavam se preparando para uma guerra ou para uma convocação. Os caras fazem essas coisas. A pessoa que está chegando na igreja, ela tá crua. Tudo que falar para ela vai receber como verdade, como correto. Então o novo convertido cresce num ambiente desse, começa a passar os seus anos ali, tendo isso como verdade absoluta. Quando chega um pastor orientando, dizendo que aquilo ali não é a verdade, não é para ser mais realizado, na cruz do Calvário Jesus aboliu essas questões, ele acha que o falso profeta é quem está tentando orientar ele, entendeu? É muito complicado. Ainda estou na página 37, diz assim: é perceptível que estamos convivendo na pós-modernidade com uma igreja evangélica que nutre uma religiosidade mesclada com práticas opostas à verdadeira espiritualidade exarada no Novo Testamento. Presenciamos as campanhas mais estranhamente possíveis, como campanha do sabão ungido, da rosa ungida, do manto sagrado, do sal grosso, e a lista prossegue. As teologias da prosperidade, da confissão positiva, vêm gerando uma multidão de crentes interesseiros, egoístas, materialistas e superficiais. Fato. Produz-se uma espécie de evangelho empreendedor. Com isso, essas multidões são levadas a interessar-se mais pelas bênçãos do que pelo abençoador, mais pela terra do que pelo céu. Almejam o Éden, mas repudiam o Getsemane. Querem sentar-se no trono, mas esquecem a luz. A igreja também vem sendo atingida por essa mutação constante que ocorre em nossa era, e tal como é difícil determinar a pós-modernidade, também vem ficando cada vez mais difícil definir a igreja evangélica, tão mesclada, descaracterizada e fragilizada. É tempo de nos posicionar. A educação cristã é uma arma poderosa nessa peleja. Lutar contra o espírito de nosso tempo não é tarefa fácil, mas estamos com o auxílio do Senhor, que prometeu estar conosco, em Mateus 28:20. Eu me lembro que o meu professor da pós-graduação, assim, eu nem sabia disso. Interessante que ele veio, assim, coincidentemente, ou jesuincidentemente, teve um congresso na nossa igreja matriz, lá a igreja do Bispo Miguel, lá em Caxias. E foi um congresso de missiologia. E quem aparece lá, para minha surpresa? O pastor que foi meu professor lá na pós-graduação. Aí eu fui lá cumprimentar ele e tal. E ele, nessa palestra, ele falou sobre a responsabilidade ou a importância, né, da cultura cristã tomando os espaços culturais. Esses espaços culturais, como cinema, história em quadrinhos, teatro, poesia, música, né, os mundanos, né, os céticos, os ateus, eles dominam. Né? Ele falou assim, como é interessante, é muito difícil você ver, por exemplo, livros de ficção, história de ficção escritos por autores cristãos, é muito difícil. Muito difícil você ver, por exemplo, na igreja, por exemplo, os jovens se interessando em criar poesias. Né? Você não vê um poeta, hoje, nos dias de hoje, no Brasil, cite-me um poeta cristão. Eu não conheço, tu conhece? Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, o cara era ateu, a maioria desses caras eram ateus. Então ele falou sobre a importância de nós tomarmos posição. Como é que a gente vai mudar essa questão da pós-modernidade? Como é que a gente vai resgatar ou salvar almas jovens, mudar as mentes das pessoas?
que foram contaminadas pela pós-modernidade cética, antirreligiosa e ateísta. Como? Justamente tomando espaço, ganhando terreno também. O cristão se preocupar em estudar, em tomar e estar nas universidades, em estar nas escolas, né? Olha, por exemplo, eu estou fazendo essa licenciatura em História, eu não sei se eu vou ter o dom e a capacidade, sinceramente não sei. Se eu vou conseguir dar aula para, por exemplo, adolescentes do ensino fundamental, 13, 14, 15 anos, não sei. Se Deus tiver um plano comigo nesse aspecto, Deus me der esse dom, amém, vai ser bênção. Por quê? Porque ali, jovens que dentro de alguns anos já estarão votando, estão sendo contaminados pela esquerda, por essa cultura aí marxista, gramscista. Ou seja, a gente vem como cristão, como pastor, e chega para aqueles jovens ali e começa a orientar esses jovens, direcionando eles para um bom caminho. Olha só como a gente pode marcar a presença, né, em vários setores da sociedade, né? Demais aqui, a igreja evangélica também vem sendo atingida pelo mal da degradação moral, que é característica de nosso tempo. Quantas e quantas vezes assistimos perplexos líderes cristãos flagrados nos mais terríveis pecados morais, envolvidos com toda sorte de práticas reprováveis para um líder cristão. A era do espetáculo também invadiu nossos cultos e se verifica em várias denominações um culto à personalidade. Manifesta de várias formas e alimentado por essas personalidades. Distribuição de suor, autoglorificação, exposição excessiva dos meios midiáticos de suas faces, entre outras condutas que demonstram isso. Muitos cantores evangélicos se tornaram artistas, né? Muitos pregadores também já se consideram super pop stars. Eles não pregam para meia dúzia de pessoas, eles só pregam se o auditório estiver lotado. Então esses caras se acham, né? Quem é da antiga diz que o bispo Roberto McAllister, ele começa, né, nos anos 70, né, a Igreja Nova Vida foi crescendo porque tinha um programa na rádio Copacabana, se não estou equivocado, AM, na década de 70, depois que a Nova Vida passa para o relógio, né? E ele fazia o programa e ninguém conhecia o rosto do bispo Roberto. E muitas pessoas ligavam para a rádio, muitas pessoas iam para a igreja, só eu conheci ele lá na igreja, quando ia para a igreja, né, após o convite feito, após a pessoa ouvir a mensagem do evangelho no rádio. Então as pessoas não conheciam o rosto dele. Quando foi, aí quem diz isso foi o próprio filho dele num livro que eu li, o bispo Walter McAllister, diz que, como foi em 79, ele comprou, 78, 79, parece, no final dos anos 70, ele comprou um espaço e começou a fazer o programa da Nova Vida na extinta TV Tupi, aqui no Rio de Janeiro. Não sei quanto tempo durou esse programa, se foi 1 ano, se foi 2 anos. E depois ele conta que o bispo Roberto, o pai, ele reclamava muito e dizia em off que detestou fazer televisão, porque ele ia para um restaurante almoçar com a família dele, e as pessoas iam lá pedir autógrafo, como se ele fosse... reconheciam ele, né, na televisão, começaram a reconhecer ele pelo rosto, ou seja, no rádio as pessoas só ouviam a sua voz, não conheciam o seu rosto, mas na televisão ele começou a ser conhecido, né, e não gostou dessa experiência de ter feito televisão. Aí ele diz que, essa frase do bispo Roberto, ele disse que a televisão cria monstros. De fato, temos visto isso, né, a exposição, né, naquele tempo só tinha televisão, não tinha internet, então ele faz essa declaração. Hoje nós podemos dizer isso, né? A internet cria monstros, né? A mídia em geral. Se o indivíduo não for uma pessoa de Deus, uma pessoa humilde, ela cai nessas ciladas mundanas, diabólicas, né? E destrói a vida, né? Página 39. Convivemos com uma geração de crentes que vão ao culto porque cantora tal ou cantor tal estarão cantando. Tá vendo? Ou porque fulano estará pregando, e não exatamente porque Cristo estará presente e será por nós adorado. Inverteu-se o foco do culto e com isso o culto vem deixando de ser culto. Culto cristão não é mero encontro social, nem espaço para autopromoção, mas antes é um serviço prestado a Deus, é uma reunião em torno da pessoa divina a fim de adorar-lhe, servir-lhe e exaltar-lhe. Outro grande desafio para a igreja é a presença cada vez mais forte
de uma mentalidade puramente racionalista. Nossa era é também chamada de pós-metafísica, dando forte ênfase na razão, nas coisas verificáveis, objetivas. Particularmente creio que a teologia liberal é uma espécie de excessiva racionalização da teologia. A teologia modernista, liberalista e especulativa está permeando o mundo. Que a semelhança de Pedro, coloquemo-nos de pé e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito respondamos às suas críticas infundadas, pregando o Evangelho. Qual foi então a resposta de Pedro? Ele disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Observemos que a primeira pregação da igreja foi por exposição da palavra de Deus, está escrito isso lá em Atos 1, 16 ao 36. Nossos ministérios e congregação experimentam um abundante e poderoso ministério da palavra, e a pregação e o ensino pentecostal devem ter endereço certo, o coração do ouvinte, e ouvindo eles isto, compungir isso em seu coração. Atos 2,37. Há atualmente um esvaziamento da palavra de Deus no púlpito de inúmeras igrejas. O tempo que deveria ser da palavra do Senhor é ocupado por música e canto profissionais, não genuíno louvor e atividades sociais, restando alguns minutos para a pregação da palavra de Deus. Daí o elevado número de retardados espirituais nessas igrejas. Como está a sua igreja em particular? Infelizmente, irmãos, tem pregador, né, tem liderança que enfatiza só a oba-oba, né? A igreja parece mais um clube, né? Há igrejas que o púlpito é somente palavra de incentivo, você é mais do que vencedor, quer falar só palavra de autoajuda, de você é vitória, 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 e você não ensina a Bíblia para a pessoa. Então, aquela igreja é composta em sua maioria de pessoas analfabetas, biblicamente falando. Se tiver 2 ou 3 que conhecem as escrituras é porque estuda por conta própria. Eu já tive essa experiência, tá? Estou falando porque eu já tive essa experiência. Fiquei numa igreja de 16 anos, dos 16 anos até 23 anos de idade, tá? E lá a Bíblia não era explicada, a Bíblia não era pregada, certo? Era só campanha para ficar rico, para campanha de dinheiro, para dar dinheiro e para ficar... Na verdade, quem fica rico são eles, né? O povo vai ficando mais pobre. E eu fui obtendo conhecimento bíblico porque eu, garoto, 16, 17 anos, né? Eu sou... 16, 17 anos, eu comecei a buscar por conta própria. Com 17 anos, em 1994, haviam só 2 Bíblias, só praticamente Bíblia de estudo no mercado. Hoje existem centenas, né? 1994, anos 90, só tinham 2 Bíblias de estudo. Bíblia Thompson e a Bíblia de estudo Vida Nova, né? Que hoje é a Bíblia de estudo Shed. Com 17 anos, eu, por conta própria, eu comprei, ninguém me orientou, ninguém falou porque você tinha que comprar para estudar. Comecei a estudar por ali, comecei a comprar livros, por conta própria, porque se eu fosse depender do púlpito e da denominação, não havia estudo bíblico, não tinha isso, classes de incentivo ao estudo teológico. Pelo contrário, a liderança dizia que tínhamos que nos libertar da teologia. Então você vê, quando uma pessoa escreve um livro dizendo que tem que se libertar da teologia, é que ele está dizendo que ele é contra, de fato, o estudo bíblico. De fato, eles eram e são até hoje. Né? Então, essas igrejas, 99% são compostas de analfabetos espirituais e essas pessoas não crescem espiritualmente. São retardados, ele usou entre parênteses, e usa aqui, retardados espirituais. É triste. A nossa base pressuposicional é diametralmente oposta à base pressuposicional dos liberais em relação à Bíblia. Para nós, ela é a palavra de Deus. Para eles, esse conceito é questionável. Página 41. A educação cristã no contexto da pós-modernidade. Diante dos muitos desafios que são colocados pela pós-modernidade, perguntamos então, qual é a grande missão da educação cristã face a esses tempos trabalhosos? Como diria Paulo, creio que muita coisa pode ser dita em torno desse assunto, mas gostaria de resumir numa sentença curta, formar nas pessoas um caráter que as torne semelhantes a Cristo. Esse é o papel do discipulado cristão e isso foi ordem do próprio Jesus. Nas palavras de John Stott, em O Discípulo Radical, o livro de John Stott, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança
por semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Ou ainda, nas palavras de Thomas de Kempis, em seu clássico Imitação de Cristo, escrito no início do século XV, Thomas Kempis disse: quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor em João 8,12. São estas as palavras de Cristo que nos exortam a imitarmos sua vida e costumes, se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tiver o seu espírito há de encontrar o maná nela escondido. Acontece, porém, que muitos, apesar de ouvirem a miúde o Evangelho, pouco fervor experimentam, porque não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser, pois, compreender e saborear toda a plenitude da palavra de Cristo deve esforçar-se em conformar com ele toda a própria vida. Página 42. Eis o grande desafio da igreja na atualidade. Que o Senhor nos ajude e que o nosso coração possa ter a melhor predisposição a essa maravilhosa missão, contribuir para a formação de Cristo nos corações. Amém. Como pode a educação cristã avançar nessa era pós-moderna? Após considerarmos algumas das características da nossa era, essa pergunta é muito pertinente. Ensinar as verdades bíblicas é a primeira resposta a esta pergunta. Isso implica, em muitos momentos, ir na contramão do que aí está. Mas lembremos-nos de que Jesus não mudou seu ensino para agradar as pessoas. Numa era relativista, ensinar os valores absolutos da palavra de Deus tornou-se um grande desafio. Mas proferir a mensagem do Senhor nunca foi fácil. Todavia, cremos que para um mundo em crise que desaba, a resposta é o Evangelho. A pergunta que eu faço para você: você está disposto a pagar o preço por defender aquilo que é certo, por defender a palavra de Deus? Está disposto? Isso aí. Espero que sim. Ainda há esperança? Sim. Há em minha experiência pessoal. Sim, em minha experiência pessoal, pude perceber que em nosso ambiente eclesial fomos muitas vezes alimentados com uma espécie de sentimento de desesperança em relação à sociedade, sentimentos esse fomentado principalmente por concepções escatológicas que, ao meu ver, foram mal compreendidas por nós. As doutrinas da parousia, né, retorno de Cristo, grande tribulação, estabelecimento do milênio, dos novos céus, nova terra e ainda o juízo final, parece que produziram em muitos crentes, inclusive em mim, uma postura de conformidade com a ideia de que o mundo caminha inevitavelmente para o seu fim. Como pesquisador, professor e palestrante na área de escatologia bíblica, creio piamente que a Bíblia revela sim o desfecho final da história da humanidade, sendo ela somente a autoridade quanto a esse assunto. Essa compreensão, todavia, não deve produzir em nós uma espécie de indiferença às demandas sociais. Como igreja, não apenas estamos na sociedade, também somos a sociedade. Cristo deseja que influenciemos o mundo. O futuro da igreja, conforme descortinado pela escatologia bíblica, deve motivar-nos ao presente, ao agora, sem que isso nos entorpeça a ponto de não desejarmos e amarmos a segunda vinda de Jesus. Lembremos-nos de que grandes avivamentos do passado foram capazes de mudar e influenciar profundamente cidades e até nações inteiras. Ante a pós-modernidade, a igreja deve remar contra a maré. Ela é depositária das verdades do reino, dos valores cristãos, bíblicos e de uma ética pautada pela palavra de Deus. Portanto, a igreja pode influenciar positivamente a sociedade à sua volta, atraindo vidas a Cristo. O que a gente percebe? Principalmente isso no meio pentecostal. Prega-se muito sobre a volta de Jesus, tem que pregar mesmo. Só que o pessoal não quer estudar mais, não quer trabalhar. Só falta dizer assim, vamos ficar agora nesse monte, todo mundo sentado aqui esperando Jesus voltar. E não produz, e não avança. Nós temos que anunciar a volta de Jesus, temos que crer na vinda dele a qualquer momento, mas temos que viver o presente, o agora, sermos influenciadores do bem, proclamadores da palavra. Temos que avançar, temos que estudar, temos que produzir, temos que fazer o bem. Ok? Página 44. Nunca mais quero morrer. O missionário e escritor pentecostal Orlando Boyer narra em um de seus livros a seguinte interessante experiência vivida pelo célebre evangelista estadunidense D.L. Moody. Ouvi falar do homem que sonhou que entrou no céu e no mundo de glória. Oh, como se sentia contente em saber que tinha por fim alcançado o céu. Mas logo veio alguém e o convidou a ir com ele para ver algo. Levou à muralha e disse: olha para baixo, o que estás vendo lá? Ora, é o mundo de onde vim. O que estás vendo lá? Ora, os homens estão com os olhos vendados e muitos deles estão caindo no abismo. Então,
Queres ficar aqui e gozar os céus ou queres voltar para a terra e passar mais um tempo mais um pouco de tempo informando o mundo? Era um obreiro desanimado. Acordou-se do sono e disse: nunca mais quero morrer. Olha, esse relato ilustra bem a proposta do Evangelho de Cristo. O outro recebe importância vital. Cristo veio em favor de nós, outros em relação a ele. A educação cristã precisa ser feita considerando o outro em sua salvação em Cristo e o conhecimento de sua obra redentora. Numa era marcada pelo interesse econômico que a tudo sobrepuja, onde o ter vale bem mais do que o ser, onde as pessoas são avaliadas conforme o seu êxito financeiro, a mensagem do Evangelho se apresenta como verdadeiro lenitivo à alma do homem pós-moderno que geme sob um fardo construído diuturnamente por ele mesmo. Conclusão: o educador cristão não pode se evadir da necessidade de dialogar e de entender o tempo no qual ele próprio está inserido. Como ensinar e evangelizar o homem pós-moderno se simplesmente não se sabe como ele pensa, como se ele articula com as grandes questões da vida e como reage às necessidades que o cercam? O ser humano se utiliza de signos, imagens, símbolos e palavras que funcionam como códigos comunicacionais. Entender esses códigos é um passo que precisa ser dado para que se consiga entender o sujeito pós-moderno e ser entendido por ele. Tal articulação é mesmo necessária. Isto não significa, no entanto, corromper ou desconfigurar a mensagem da cruz para adequá-la ao sujeito pós-moderno. A mensagem do Evangelho é que deve provocar mudanças, quando necessárias, mas essa mudança vem pela mudança de mente provocada pelo conhecimento ante as verdades bíblicas a respeito de Deus, de Cristo, da vida do homem e de sua condição. Para tal, é preciso que se faça entender esta proclamação. A educação cristã presta, pois, um relevante trabalho neste aspecto, pois além de comunicar princípios e valores, ele também colhe dados em face do contato que possibilita entre o educador cristão e o aprendente. Isso possibilita uma percepção de realidade, de caráter, de necessidades. A partir da apreensão desses dados, o educador cristão pode então orientar o seu trabalho, tornando-o assim eficaz no serviço cristão. Amém? Então, corrigindo aqui a lição, exercício da lição 2, assinale com C para correto e E para errado. Letra A. Uma das marcas da pós-modernidade é que ela é um tempo de fragilização das relações humanas. Certo ou errado? Certo. B. O Dr. Roberto Benedetti é categórico ao insistir que a pós-modernidade, dadas as suas muitas características, é fácil de ser definida. Errado, não é fácil, é difícil. Letra B, errado. Letra C. Individualismo não é a mesma coisa que individualidade. Isso aí, correto. Afirmação correta, letra C. C. Letra D. As teologias da prosperidade e da confissão positiva vêm gerando uma multidão de crentes interesseiros, egoístas, materialistas e superficiais. Letra D, correto, sem dúvida, tem gerado sim. Letra E. O desafio maior da educação cristã no contexto pós-moderno é esforçar-se para gerar nas pessoas um caráter que as torne semelhantes a Cristo. Ok, certo. Letra E, certo. Então, amados, estamos aí então fechando mais uma lição. Amém? Então que vocês possam fazer bom proveito, refletir